No vídeo de hoje, igual você já deve ter visto aí no título, nós vamos falar sobre o imposto de renda de 2021, mais especificamente sobre como declarar os fundos imobiliários que você comprou e tem em carteira, como declarar os seus rendimentos, como declarar cada uma das situações específicas que envolvem os fundos imobiliários na declaração de 2021. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturt, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e antes da gente começar especificamente o conteúdo desse vídeo, eu quero te perguntar se você tem dúvidas em algum tema específico em relação à declaração de imposto de renda na Bolsa de Valores ou em algum outro tipo de investimento. Comenta aqui embaixo para eu saber, eu já fiz um vídeo aqui explicando exatamente tudo sobre a declaração de ações e nesse vídeo nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. Mas você tem interesse de algum outro tipo de conteúdo, de algum outro tipo de investimento para a gente fazer aqui num vídeo no YouTube? Então deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, beleza? E sem enrolação, nós vamos direto aqui para a tela do meu computador para a gente entender exatamente tudo que a gente tem que fazer na hora de declarar o nosso imposto de renda. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é quem precisa fazer a declaração. E a Receita possui alguns fatores que ela determina quem vai precisar e quem não precisa. E é opcional, né, fazer essa tal da declaração. Então, se você se enquadra em algum desses critérios que eu vou mencionar aqui, você vai ser obrigado a fazer a declaração e a partir daí vai ter que declarar todos os seus bens, todos os seus direitos, todos os seus rendimentos e tudo mais. Vai ter que fazer tudo se tiver enquadrado em algum desses critérios. E o primeiro deles é o critério de renda. Se você teve uma renda, um salário acima de R$ 28.559, você vai precisar fazer a declaração. Se você teve rendimentos isentos, não tributáveis, acima de R$ 40 mil, você vai precisar fazer a declaração também. E o que são esses rendimentos isentos? É, por exemplo, dividendos, rendimento de LCI, rendimento de poupança. Se você tinha um patrimônio em algum desses investimentos e o rendimento deles foi maior do que 40 mil, você vai ter que declarar. E o mais importante de tudo é que se você está nesse vídeo querendo saber sobre a declaração de imposto de renda de fundos imobiliários, você já é obrigado a fazer essa declaração pelo fato de que provavelmente você realizou operações em bolsa de valores. Ou seja, se você comprou ou vendeu alguma ação, algum fundo imobiliário ou qualquer outro ativo que é negociado nas bolsas de valores, mercadorias e futuros ao longo do ano de 2020, em 2021 você vai ter que entregar a sua declaração anual falando tudo que você tem de patrimônio e todos os rendimentos que você teve ao longo do ano. Então, existem alguns outros critérios da Receita que ela mostra quem que vai precisar declarar e quem que não vai precisar, mas como o foco desse vídeo aqui é declaração de fundos imobiliários, eu imagino que você já se enquadre nesse critério, então não precisa saber dos outros. Mas caso você não tenha feito alguma operação na Bolsa de Valores, mas se enquadra em qualquer um desses outros critérios aqui, você também vai precisar fazer a declaração, beleza? E igual eu estava falando, você vai precisar declarar todos os seus bens, todos os seus direitos, as suas dívidas e ônus reais e os seus rendimentos, ou seja, tudo aquilo que você tem, tudo que você deve e tudo que você recebeu de renda, de rendimento ao longo do ano. E para declarar fundos imobiliários, como que a gente vai fazer na prática ali? Primeiro a gente vai declarar os nossos bens em custódia. E para isso a gente vai ter que ver qual que era a nossa posição, qual que era a nossa carteira no dia 31 de dezembro de 2020. E aí depois disso a gente vai pegar lá na ficha de bens e direitos no código 73, que é o código de fundo de investimento imobiliário, e na localização a gente vai colocar lá Brasil, porque a gente está investindo na bolsa aqui do Brasil, vai colocar o CNPJ do fundo imobiliário e o que a gente vai ter que declarar ali naquela aba que vai ter que detalhar um pouquinho mais. A gente vai ter que informar o número de cotas que a gente tem, de qual fundo imobiliário, qual que é o nome do fundo, o preço médio que a gente tem dessa compra de vários fundos. Se você comprou em datas diferentes, vai ter que calcular qual que é o preço médio nessas compras diferentes que você teve, qual que é a corretora que os seus fundos estão custodiados e qual que é o CNPJ da corretora. E no campo valor, você vai ter que colocar o seu saldo total no dia 31 de dezembro de 2019 e no dia 31 de dezembro de 2020. E aí, se você quiser, você pode até digitar exatamente do jeito que está escrito aqui e só trocar os valores e os números que tem aqui
sempre o número de acordo com a sua carteira, de acordo com o fundo que você está investindo, e você vai ter que fazer isso para cada fundo imobiliário que você tem em carteira. Então, se você tem 5 fundos imobiliários, você vai ter que fazer esse processo 5 vezes, uma vez para cada fundo imobiliário. E se você tiver um fundo em 2 corretoras diferentes, você vai ter que fazer isso para cada corretora. Vai ter que calcular o preço médio de uma corretora, calcular o preço médio da outra corretora e declarar a quantidade que você tem em cada uma separadamente, beleza? O próximo passo para a gente fazer a declaração é informar os nossos proventos recebidos, todos os aluguéis que a gente recebeu ao longo do ano de 2020 com cada fundo imobiliário. Então, para isso, nós vamos ter que ir na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, porque o aluguel que a gente recebe, o provento, já é livre de imposto de renda, a gente não tem que pagar imposto de renda sobre esse aluguel dos fundos imobiliários, então é um rendimento isento, vai nessa ficha aqui. No código 26, que é o código de outros, a gente vai colocar lá na localização Brasil também o CNPJ do fundo imobiliário que a gente está recebendo, só que tem um detalhe, de acordo com o informe de rendimentos que você receber na sua casa, você vai saber exatamente qual CNPJ que você precisa declarar, porque em alguns casos vai ter que ser o CNPJ do administrador, da administradora do fundo imobiliário, e em alguns casos vai ser o CNPJ do próprio FII. Então, pode variar de caso a caso, não é exatamente o código daquele fundo sempre, você precisa ficar um pouquinho atento com isso. Aí também no nome da fonte pagadora, você vai ter que especificar de acordo com o informe de rendimentos que você recebeu também no correio ou por e-mail, e na discriminação você vai digitar algo como, por exemplo, distribuição de rendimentos do FII e o código do FII que está fazendo aquela distribuição. É só digitar aqui, por exemplo, as 4 letrinhas lá e os números do fundo imobiliário que ele é negociado na Bolsa de Valores. No campo valor, você vai colocar o valor total que você recebeu ao longo do ano daquele fundo imobiliário específico e depois vai ter que fazer esse mesmo processo para cada um dos fundos imobiliários que você tem em carteira. E ainda nessa parte de proventos recebidos, a gente tem um detalhe que os proventos de dezembro, que eles são declarados no finalzinho de dezembro, eles só serão pagos em janeiro. E aí, para isso, a gente tem um direito a receber esse provento no ano seguinte. Então, por mais que a gente não tenha recebido de fato aquele provento na conta no ano de 2020, a gente teve o direito de receber ele e ele vai cair na nossa conta no ano de 2021. Então, a gente precisa fazer essa declaração também, só que ao invés de colocar aqui nessa ficha de rendimentos isentos, que são os proventos que a gente recebeu ao longo do ano, a gente vai ter que ir em outro lugar para declarar os rendimentos a receber que a gente teve. E aí, para isso, nós vamos ali na ficha de bens e direitos, da mesma forma que é a nossa carteira em custódia, a gente tem um ativo, a gente tem um bem, quando a gente tem um bem a receber, é a mesma ideia. E aí no código a gente vai digitar 99, outros, e na localização Brasil também o CNPJ do fundo imobiliário. E aqui é importante a gente detalhar também que pode ser o CNPJ da administradora ou do próprio fundo imobiliário, você vai ter que olhar isso no informe de rendimentos que você receber na sua casa. E aí no campo, para a gente detalhar exatamente o que a gente tem de bem, né, a gente vai ter que colocar lá algo como rendimentos a receber do fundo imobiliário tal, do nome dele, o CNPJ do fundo imobiliário na corretora X, o nome da corretora que a gente está utilizando para investir naquele fundo imobiliário. Então todas essas partes que tem que detalhar um pouquinho mais, é só você digitar exatamente como está aqui escrito, que não tem mistério nenhum. E para finalizar aqui, a gente vai ter que colocar o valor no valor total a receber, que é o valor que a gente tem a receber em 2021 do mês de dezembro, e vai fazer isso para todos os fundos imobiliários que a gente tem em carteira que teve rendimento declarado em 2020, mas ainda não foi pago e só vai ser pago em 2021. Continuando aqui, estamos quase chegando no final, agora a gente vai ver como declarar os lucros e prejuízos na hora que a gente comprou ou vendeu um fundo imobiliário. Mas antes, quero saber se esse vídeo está te ajudando, está sendo útil para você. Deixa seu like aqui, não custa nada, é de graça e com isso você vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas que possivelmente têm dúvidas também de como fazer a declaração de imposto de renda de fundos imobiliários, e o seu like vai ajudar demais essas outras pessoas também, beleza? Obrigado! Bom, então para isso a gente vai lá na declaração, na ficha de renda variável, e vai nas operações de fundo de investimento imobiliário, e a gente vai ter que detalhar mês a mês qual foi o nosso lucro ou prejuízo acumulado daquele mês, e se a gente teve o lucro e pagou alguma DARF sobre esse lucro, a gente vai ter que informar isso também. E aí, para isso é importante que você saiba exatamente qual que é o seu preço médio de aquisição detalhado em cada mês. Precisa saber qual que foi o valor da venda, se você vendeu no lucro ou prejuízo em relação ao seu preço médio, quais foram os emolumentos. Então tem uma série de cálculos que você precisa fazer. Não é difícil fazer, é só fazer uma média dos custos que você teve para fazer aquela aquisição daquele fundo imobiliário e depois na hora da venda também. Mas caso você tenha interesse, eu utilizo um programinha que faz todos esses cálculos para mim, já me informa exatamente o que eu preciso declarar em cada
cada uma dessas abas, é super simples, super barato. Vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse de conhecer um pouquinho melhor, beleza? E antes da gente finalizar, eu tenho 4 detalhes muito importantes que você precisa saber também se você investe em fundos imobiliários, se você vai fazer a declaração, que algumas pessoas costumam ter dúvidas, né? Alguns detalhes, na verdade, são dúvidas muito frequentes da maioria dos investidores que nós vamos falar aqui agora. Primeiro detalhe é que declarar é uma coisa, pagar imposto é outra. Se você investe, não fez nenhuma venda de fundos imobiliários, você não precisa pagar imposto, porque o imposto só é cobrado no momento da venda com lucro. Então, se você vendeu alguma coisa com lucro, você precisa pagar imposto de renda daquela sua renda do lucro que você teve. Mas o rendimento de todos os meses ali, o aluguel que você recebe, ele é isento, então não precisa se preocupar com isso. Então, se você investiu, comprou um fundo imobiliário, por mais que você não tenha que pagar, você vai ter que declarar. E se você tem que pagar, e por mais que você tenha comprado e vendido ao longo daquele ano e terminou o ano sem nada na sua carteira, você também vai precisar declarar, porque, igual você viu lá nos primeiros critérios da Receita Federal, mostra que se você realizou operações ao longo do ano, você já é obrigado a declarar também. O segundo detalhe muito importante é que as ações têm isenção de R$20 mil por mês e os fundos imobiliários não. Então, se você fez qualquer venda com lucro nos fundos imobiliários, você vai ter que pagar o imposto de renda devido no mês subsequente. Então, se vendeu com lucro em fevereiro, em março precisa pagar uma DARF. E isso é justamente o terceiro tópico que a gente vai entrar aqui, que é quando que você precisa pagar essa DARF, né? Igual eu falei, até o último dia útil do mês subsequente à venda. Vendeu em fevereiro, tem que pagar a DARF até o último dia útil de março. Se você vendeu com lucro em setembro, vai ter que pagar a DARF até o último dia útil de outubro. E o que acontece se você não fizer o pagamento dessa DARF? Você vai ter que fazer o pagamento na hora que você lembrar de fazer esse pagamento. Se você não pagou nada do ano anterior, pode pagar agora, mas você vai ter que pagar com multa e juros aquele imposto que você estava devendo. Então, não tem problema nenhum pagar atrasado, só que quanto mais você atrasa, mais juros, mais multa você vai ter que pagar, e isso é menos dinheiro no seu bolso que poderia estar investido e te gerando cada vez mais renda, e você está simplesmente deixando de ter esse dinheiro por um erro bobo que você esqueceu de fazer o pagamento. Então, não atrase seu pagamento, não esqueça de pagar, é sempre no final do mês subsequente àquela venda, fechou? Então, mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o gostei aqui embaixo. Se tiver alguma sugestão de tema de vídeo, alguma dúvida sobre esse vídeo específico, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E no mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stewart e bora enriquecer!